Olá, empreendedor, empreendedora. Hoje me deu vontade de falar sobre um assunto que eu não vejo muita gente que é do ramo falando a respeito. Esse canal é focado em comércios pequenos, em mercadinhos, principalmente do interior, né, ou de cidades próximas da capital, mas que não são na capital. Porque o que que acontece com esses mercadinhos, né? Eu tenho uma loja aqui numa cidade a 60 quilômetros de Salvador, que é a capital aqui da Bahia, onde eu moro. E a gente tem uma loja aqui no povoado e tal. Há 4 anos já, a gente tem a loja, vai fazer 5, né? E o que manteve a gente saudável financeiramente durante esses 5 anos de loja? Foi principalmente o fato da gente ter muita variedade. E eu acho que ter variedade num lugar pequeno é uma estratégia muito boa. Porque pensa comigo, se você mora num lugar longe, você tem um comércio, você tem uma mercearia. Muito provavelmente você tem um carro, ou você aluga um carro, para poder pegar a sua mercadoria em outra cidade, para trazer para vender. Os seus clientes também, de certa forma, se eles quiserem ter alguma coisa que você não venda, ou que ninguém ali da cidade pequena ou do povoado venda, ela vai ter que sair de lá para comprar essas coisas numa cidade maior, como você também faz. Então, se você conseguir trazer para o seu cliente o que ele precisa, né, você vai agregar um valor muito bom para ele, claro, vendendo no preço mais justo possível para as duas partes. Você vai agregar muito para o seu cliente e você vai agregar muito para a sua loja. Porque o que que acontece? A gente começou como uma loja de variedades e hoje a gente vende também produtos de mercearia, porque a gente está num lugar pequeno, no interior, e as pessoas precisam muito de um arroz, de um feijão, de um óleo. E a gente foi analisando essa necessidade, né? Porque quando você tem uma loja de variedades, né, no popular, pelo menos como a gente conhece aqui onde eu moro, é uma loja que vende utensílios domésticos, vende prato, colher, eletrodomésticos, tipo sanduicheira, essas coisas, vasilhas plásticas. Quando você foca só nisso, num lugar pequeno, muito provavelmente seu movimento vai ser muito oscilante, porque esses são itens que a gente chama de segunda necessidade, né? E o que são esses produtos de segunda necessidade? Por exemplo, né? O que é primeira necessidade? É comida, feijão e arroz, e fruta, hortifruti, enfim. E a segunda necessidade é o que você vai usar para armazenar essas coisas, né? Que seriam os talheres, seriam pratos, seriam vasilhas, tipo pregador, coisas nesse sentido. E aí a gente foi experimentando ali o movimento, e a gente foi trazendo outras coisas, a gente foi vendendo também bijuterias, que era uma coisa que ninguém vendia aqui na época. A gente começou a trazer produtos eletrônicos, que também ninguém vendia na época. E produto eletrônico é uma sacada muito legal para qualquer comerciante de qualquer ramo, seja mercadinho, seja loja de variedades, seja qualquer coisa, seja loja de bijuteria. Se você tiver um carregador, um cabo de celular, você vai vender. Você vai vender, porque não tem como não vender. Porque hoje todo mundo tem celular. Hoje em dia todo mundo tem problema com cabo de celular. E vai vender. Fone de ouvido vai vender. Pendrive em algum momento vai vender. Aqui onde a gente mora, muita gente gosta de cuscuz, né? Aqui no Nordeste. Então, tem uma cuscuzeira, vai vender essa cuscuzeira. Não tenha dúvida disso. Então, quando você começa a variar o seu mix de produtos que você pode ter na sua loja, você vai variar também o seu movimento, né? Porque as pessoas não vão só quando elas precisarem de um prato ou de um talher. Elas vão também quando elas precisarem de
um cuscuzeiro, quando elas precisarem de um cabo de celular, de um carregador, é muito legal também você ser um ponto de recarga, né? Você conseguir recarregar celular, recarregar Sky. Então, você consegue movimentar mais sua loja com essas coisas, entende? E aí a gente foi variando, até que a gente chegou num ponto em que a gente vende literalmente de tudo um pouco a gente tem. Tem mercearia, né? Mercearia deu um up gigantesco na nossa loja, porque são produtos de primeira necessidade, como eu falei, então as pessoas todo dia vão comprar essas coisas, né? E quando elas vão comprar essas coisas, elas veem as outras coisas que a gente também tem, né? De segunda, terceira necessidade. E eu acredito que esse foi o pulo do gato. Foi isso que tornou a nossa loja saudável o tempo todo, né? Que a gente foi se adaptando às necessidades dos clientes, né? As demandas dele, a gente sempre anota, até hoje a gente anota demandas. Claro que a gente não consegue trazer tudo. Claro que isso cria um trabalho enorme também de compras para quem vai comprar essas coisas, para quem sai para comprar, porque são diversos fornecedores, mas no geral isso agrega muito para você. E se você souber precificar, se você souber ter uma margem boa, né, e ter a consciência de que se você estiver num lugar pequeno e só você vende aquilo, você não necessariamente tem que vender no mesmo preço que vende na cidade grande, né? Você consegue agregar um pouco mais de valor nesse produto e de forma sempre justa, tá, gente? O cliente sabe quando você bota o preço lá em cima, né? Ele tem essa consciência. Isso não é legal a longo prazo para sua loja, né? Porque ela fica com fama de cara, enfim, né? É sempre bom a gente manter o preço, a precificação mais justo possível, que seja bom para você, que seja bom para o seu cliente. E sempre ter essa relação legal, né, com o cliente, porque ele vai sentir que você está suprindo as necessidades dele, entendeu? Que você está observando o que é que ele precisa, que você está trazendo coisas que ele precisa, que ele não vai precisar mais ir em outro lugar, que ele não vai precisar mais viajar, ir para outra cidade para comprar aquilo que ele quer, né? Muitas vezes talvez ele tenha que pagar um pouco mais caro para comprar com você, mas às vezes ele prefere isso do que ter que ir para outra cidade só para comprar aquele produto. Então, minha dica de hoje é essa. Desejo boas vendas para você. Um abraço.